Vamos chamar para cá o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, que está conosco. Professor, bem-vindo, boa tarde. É por aí o governo Trump é capaz de subverter tudo? Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, queria fazer alguns comentários gerais aí. Realmente, né, a questão da liberdade nos Estados Unidos, liberdade de expressão, acho que só um ponto para ilustrar aqui. Não que eu seja a favor, né, da forma como os Estados Unidos estão conduzindo o assunto aí a respeito do mundo todo, especialmente aqui a nós, ao Brasil e o nosso Poder Judiciário. Mas, enfim, a liberdade de expressão lá nos Estados Unidos é de tal forma extremada, né, que você encontra muitas vezes colocações, comentários ou até mesmo entidades, associações, né, que criam ou que tratam de temas que no Brasil seriam completamente ilegais. Então aqui nós temos sim maiores restrições. E eu não diria a liberdade não individual ou a liberdade de expressão, como muitos atribuem. Eu acho que nós temos um maior controle jurídico sobre as responsabilidades que todos nós temos pelo que nós dizemos e pelo respeito aos outros. Também não estou dizendo que os Estados Unidos estão errados, só que culturalmente uma forma muito diferente. Então, lá, as restrições a redes sociais, por conta desse princípio constitucional de liberdade de imprensa e das emendas à Constituição americana, ele é muito extremado e, às vezes, para nós, causa certa estranheza. Então, só um ponto ilustrativo aqui para a gente falar um pouco da diferença cultural de liberdade de expressão naquele país, nos Estados Unidos. Agora, essas questões que envolvem ingerência no Brasil ou em outros países, realmente, né, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, tem que ficar atento, pois isso não pode acontecer em relação a nós, independentemente de posições ou visões que todos nós tenhamos a respeito, né, dos ministros do Supremo, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Então, ter apreço, ter crítica, concordar ou não com o que ele expressa, principalmente aí quem é da área do direito, isso é normal na democracia. O que é inaceitável é querer se aplicar sanções ou punições sobre aqueles que, exercendo a autonomia do seu poder, como é o caso do ministro do Supremo, tomam as suas decisões de acordo com a lei e de acordo com as suas convicções. Então, realmente, o governo brasileiro tem que limitar um pouco aquilo que pode vir em relação a esse ministro do Supremo. Boa tarde, Sakamoto aqui. Para além desse processo de, claro, todo esse trabalho político que está acontecendo agora junto com o Itamaraty, nas relações exteriores, para evitar sanções, mas uma vez sancionado o ministro Alexandre de Moraes, eu não estou falando ele pessoalmente, porque ele mesmo já apontou que ele não vai sofrer impactos com isso, mas uma vez sancionada a figura de ministro do Supremo Tribunal Federal e o Brasil tendo que reagir, qual que teria que ser a reação? Essa decisão, essa sanção, ela seria questionada. O Brasil teria que formar uma banca de advogados e questionar a decisão num tribunal federal nos Estados Unidos? Ótimo ponto. Bom, primeiro, sim, eu acho que tem que o Brasil se posicionar. Repetindo aqui, não é uma questão de concordar ou não com as decisões tomadas, não é esse o ponto. Né? É uma autoridade da República, né, pertence a um dos poderes da República Brasileira, que é o Poder Judiciário, então o governo brasileiro não pode esquivar-se de se posicionar. Aliás, mesmo que fosse outro governo que nós tivéssemos no país. Eu acho que seria aí inaceitável que não houvesse algum tipo de posicionamento. Mas sim, você tem 3 tipos de medidas que os países em geral, aí falando de direito internacional, eles podem utilizar. Um que é o que você mencionou, que é buscar os tribunais americanos para derrubar decisões que sejam contra autoridades brasileiras. No caso aí, a gente sabe que o alvo, ou um dos alvos, né, porque em outros países também tem algumas outras situações, na Europa inclusive, críticas do governo Trump a autoridades europeias, por exemplo, é buscar a justiça americana para derrubar as decisões que possam vir a ser tomadas contra o nosso ministro aí, o ministro do Supremo. Essa é uma das medidas. Outra é buscar tribunais internacionais. Aí você tem 2 tipos. Tem aquele onde os estados, os países, eles se confrontam, né, que é a Corte Internacional de Justiça, ou até mesmo
a Assembleia Geral da ONU, e você tem um outro que é o que envolve aqueles que envolvem diretamente pessoas físicas, como é o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, dá também para procurar tribunais internacionais. E, por fim, o próprio Estado, entendendo que sofreu um ente seu e, portanto, ele próprio, algum tipo de medida descabida, como um caso aí de algum tipo de sanção que possa vir, ele próprio também responder com sanções proporcionais. Então, é dado ao Brasil dar algum tipo de resposta que o governo brasileiro entenda adequado, também de alguma forma penalizando, só para a gente usar uma expressão mais fácil das pessoas entenderem, para responder aquele tipo de agressão que o Brasil tenha sofrido por conta de uma autoridade nossa sofrer algum tipo de sanção descabida. E aí que falando de sanções também, né, o que pode vir? Tem essa questão do visto, também acho que é algo residual, não acho relevante. Outras que são aplicadas, às vezes, pelos Estados Unidos contra ditadores internacionais, narcotraficantes, apreensão de bens nos Estados Unidos, contas bancárias, né? Então, medidas que os Estados Unidos utilizam para figuras desse tipo, como eu estou mencionando, criminosos internacionais, narcotraficantes, né, ditadores, e que não podem querer desmedidamente também usar em relação ao nosso ministro. Então, esse tipo de medida, como eu mencionei, de sanção, é que pode vir. A ação de restringir... Doutor, Oi, Carla, vai lá você então. Desculpe. não, é uma pergunta curta, assim, doutor, há algo que o ministro Alexandre de Moraes possa fazer neste momento dos fatos, em que ainda não há uma citação formal a ele? O que deveria fazer Alexandre de Moraes diante de todas essas notícias, na sua avaliação? Bom, já tem uma ação lá contra ele, que a gente sabe que também não teve grande progresso, né? Também acho que não vai ter. Agora, em relação especificamente a essa medida sobre o visto, há uma dificuldade para qualquer um, mesmo a ele próprio, tomar algum tipo de atitude, porque todos os países, todos os estados, eles têm autonomia, né, ao tomar decisões sobre aqueles que ingressam em seu território. Então, autorizações, vistos, são de autonomia, de soberania de cada país. Então, é muito difícil que ele possa tomar algum tipo de medida em relação a isso, caso ele queira, né? O mais recomendável nesse momento, eu acho que é aguardar até para ver o que outras possam vir, né? Como a gente já mencionou, existem outras possibilidades aí sim que possam causar desconfortos ou danos ao ministro em viagens para o exterior, ou até mesmo, não sei se é o caso, né? Se ele tem conta bancária fora, né? Então, a gente não sabe que outros tipos de alcance possam ter, mas sim ele pode sofrer outros tipos de medidas. Agora, em relação a essa específico, ela é soberana dos países, dos estados, a questão do visto, a questão da autorização, então é algo difícil de se contestar. Falando sobre os vistos, a ação de restringir vistos anunciada por Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, pode atingir o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, tendo como base uma suposta violação de direitos humanos. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, e aliados têm conversado com autoridades lá dos Estados Unidos em busca de uma sanção específica contra o ministro. Um colega de Moraes no Supremo diz que ele não tem mais visto para os Estados Unidos. Mas há outras medidas que estão sendo discutidas pelas autoridades americanas, isso agora, né? Segundo uma fonte a par das tratativas do governo dos Estados Unidos, acrescentando que sanções contra o ministro já foram aprovadas internamente por integrantes do governo de Donald Trump. Desde janeiro, a coluna da Letícia Casado tem mostrado que Eduardo Bolsonaro e aliados nos Estados Unidos, em especial o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, tem se articulado com parlamentares da base de Trump para aplicar sanções contra o ministro. Ô Sakamoto, rapidinho antes de falar aqui com o professor, porque muita gente tem apontado o Eduardo, né, o deputado licenciado, como o autor dessas negociações, mas as Big Techs têm interesse também na punição do Alexandre de Moraes. É aquilo que a gente estava falando, né? O bolsonarismo, né, neste exato momento, ele tenta inflar o tamanho da sua influência. É claro que o deputado Eduardo Bolsonaro está se mobilizando, está batendo pé, está gastando sola de sapato no Congresso norte-americano, falando com deputados e senadores trumpistas, colocando o tema na pauta, falando com o governo de Donald Trump, colocando o governo na pauta.
né? Isso não tenha dúvida nenhuma. Né? A própria aprovação na Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, daquele projeto para sancionar pessoas, né, que atuam na censura, que tinha como foco Alexandre de Moraes, vai nesse sentido. Esse projeto, inclusive, não foi aprovado ainda nem na Câmara nem no Senado, só na Comissão de Assuntos Judiciários, que é dominado por trumpistas. Acontece o seguinte, né, ele está fazendo isso é óbvio, e é óbvio que isso também tem influência, mas aquilo que a gente vem dizendo, uma ação como essa, um aviso como esse, de escala global, é óbvio que não surge. É muito autoestima do bolsonarismo achar que isso surge por conta de Eduardo Bolsonaro. Ele surge por conta de um pacote maior que tem nas plataformas digitais o seu centro. É um grande afago às plataformas digitais o que aconteceu. O embate com a Alemanha, o embate com a União Europeia, que está no discurso do Marco Rubio, né? Então, inclusive é o seguinte, o próprio bolsonarismo ficou chateado, como a gente falou, que não estava o nome do Alexandre de Moraes e do Brasil. Precisou aliados citarem, colocarem o nome do Alexandre de Moraes, que eu não tenho dúvida nenhuma seria, como o professor colocou, como a Carla colocou, como eu colocamos, seria sancionado. Né? Só que a questão pensando na escala global, uma sanção ao Brasil vai estar alinhada, se vier e quando vier, a interesses geopolíticos, né, do próprio Estados Unidos. O Trump não rasga dinheiro, até rasga, mas não o dele, e também interesses econômicos, né, das próprias plataformas aqui, que, como a gente está comentando, já conversando, o X foi bloqueado, Meta gasta um dinheirão também para cumprir as leis nacionais, cumprir as leis dos países em que as empresas estão, custa dinheiro, né, e as empresas estão cansadas disso. Pois é, depois dos Estados Unidos anunciarem hoje que vão restringir a concessão de visto para autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura a norte-americanos, eles disseram isso, o empresário Jason Miller, ex-braço direito de Trump, citou nas suas redes sociais o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Miller, que já foi ouvido em um inquérito de Moraes numa viagem ao Brasil, marcou a conta do juiz brasileiro, veja aí, na rede social X, ao compartilhar a publicação do governo norte-americano anunciando a restrição. Ele falou o seguinte: compartilhe isso com alguém que imediatamente vem à sua mente quando você lê essa mensagem. E aí ele falou: ok, eu começo. Hello, Alexandre. Olá, Alexandre, escreveu ele então no X ao anunciar a restrição. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, citou a América Latina, mas não falou sobre Alexandre de Moraes, não falou quem vai ser atingido pela medida. O ministro Moraes pode ser um dos alvos e Miller foi um dos principais assessores de Trump durante o primeiro mandato dele. Integrou a equipe de transição depois da vitória nas eleições, mas agora não faz parte do governo Trump. De qualquer maneira, é mais um sinal político ou na tua avaliação, isso de fato... vocês já disseram, né? Deve acontecer mesmo algum tipo de sanção ao ministro Alexandre de Moraes, professor? Mas tem bastante lado político nisso, né? E tem uma parte curiosa aí também, né? Porque o Rubio não tem um passado de relacionamento próximo com o Donald Trump, né? Então acho que ele também é um pouco do freio ali que eles vão tentar dar, sabendo aí das consequências que pode ter, né, ao aplicar algum tipo de sanção a um ministro de Suprema Corte de um país como o Brasil, né? Daqui lembrando também, o Brasil é uma potência regional, é um país relevante para os interesses americanos numa América Latina, onde a China tem dominado muitas das relações comerciais. Então, acho que nem tudo vai vir assim com tanta força quanto estão esperando alguns aí que se contrapõem né, ao ministro Alexandre de Moraes. E também aqui lembrando, né, que aqueles que tenham algum tipo de indisposição com decisões tomadas podem tomar medidas judiciais no Brasil e até mesmo discutir no exterior algumas questões que envolvam, né, alguma discordância com essas decisões. Agora, usar fatos políticos, usar atuações políticas contra toda uma nação é algo que eu acho que o governo americano, apesar de ter chance de ver alguma coisa, como a gente falou, ele vai também, né, acho que pensar duas vezes, porque às vezes, como também o Sakamoto mencionou, vem outros prejuízos. Muito bom, professor Manuel Furriela. Obrigado pela participação conosco, um abraço para o senhor, uma boa tarde.